Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã o Senhor está conosco, Senhor. Pai, agora, Senhor, fala conosco através da sua palavra, nos abençoa, Senhor, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, toma a sua igreja, Pai, toma nossos corações, Senhor, que os nossos olhos espirituais venham abrir agora neste momento, que nossos ouvidos espirituais venham abrir nesse momento, e que nós possamos comer essa palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, igreja? Vamos lá, então. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Continuamos, como se nós estivéssemos dando uma continuação do culto da quarta-feira, quando nós falamos ali da ressurreição, lembra? Quarta-feira, que eu falei lá para vocês, as mulheres estavam indo adorar no terceiro dia, o qual Jesus havia ressuscitado, mas elas foram procurar Jesus aonde? Entre os mortos. Lembram disso? E hoje nós continuamos falando um pouquinho sobre isso aqui, numa outra perspectiva. Jesus vai falar aqui, nesse texto aqui, nessa manhã, sobre a ressurreição. Então preste bem atenção, que interessante. Jesus, as poucas revelações que Jesus fala lá do reino dos céus, o que está escrito, o que nós podemos entender, que muitas coisas nós não vamos saber, mas algumas coisas estão reveladas na Bíblia, e nós vamos meditar hoje nessa manhã. Diz o versículo 23: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus está diante de uma questão, irmãos, de uma lei, né, imposta, colocada ali por Moisés. Para você entender esse texto, você tem que entender quem eram os fariseus, quem eram os saduceus. Eram homens que se diziam ser grandes religiosos, pessoas que diziam ser, né, pesquisadores, estudando a palavra de Deus, mas que naquela época estavam envolvidos muito com a questão política. E eles não viam Jesus. Essa chamada de mestre é uma chamada até meio que sarcástica, né? É um deboche. Se tu é o Messias, se tu é o escolhido, então explica isso. E eles colocam uma situação, sabe, até complicada, para que Jesus venha ali se embaraçar. Então, todo momento, igreja, aqueles homens, quando eles se encontram com Jesus, a intenção deles não é buscar a verdade, não é buscar as questões do reino, é embaraçar Jesus, para colocar Jesus como mentiroso, para colocar Jesus, sabe, numa situação aí vexatória. E Jesus, na sua simplicidade ali, sempre que eles vinham, muito embora a intenção deles era expor Jesus, e muitas vezes até em tentar matar Jesus, Jesus ia lá com seu amor, com seu carinho, e lhe respondia e lhes ensinava. Vocês podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Muitas das vezes, igreja do Senhor, as pessoas referem-se a nós que somos evangélicos, nós que somos cristãos, e às vezes brinca com nós e fala assim, de maneira meio vexatória, fala assim: mas espera aí, se você tem um Deus, por que acontecem essas coisas na sua vida? Se você tem Deus, então ora a Ele, faz que o seu armário encha de comida, olha para Ele, fala para que todas as portas se abram e você possa andar aí, né, vamos dizer assim, meio que flutuando. Às vezes é o inimigo da nossa alma desdenhando de nós. Sabe por quê? Porque e às vezes desdenha, e muitos crentes ficam tristes. Mas vou dizer por que fica triste: porque não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Então, quando alguém chegar em você e falando assim, desdenhando de Deus ou de Jesus,
ou da obra que nós estamos realizando, olhe para ele e ore por ele e fala: Senhor, tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia da vida dele. Para que o Senhor venha alcançar, porque se eu conheço a Escritura, se eu conheço o poder de Deus, eu sei que Deus pode alcançar essa pessoa. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Porque uma vez nós somos alcançados. Então quando os saduceus vêm e colocam esse embaraço, vocês entenderam o embaraço que colocaram? Tinha 7 irmãos. O primeiro morreu. A lei dizia que se ele tivesse a esposa, o segundo irmão assumiria a esposa. O primeiro morreu, o segundo assumiu a esposa. O segundo morre, vai para o terceiro. O terceiro morre, a mulher vai para o quarto. O quarto morre, a mulher vai para o quinto. E assim foi sucedendo até o 7º irmão, que também morreu. E a mulher também morreu. E eles perguntam, e o texto inicia: eles não criam, os saduceus, eles não acreditavam que haveria ressurreição. Os saduceus não acreditavam. Olha só. Aí perguntou para Jesus: e lá no céu, Jesus, como que vai ser? De quem que essa mulher vai ser esposa? Porque lá no céu vão estar os 7 e só tem uma mulher. Estão entendendo? De quem que ela vai ser esposa? Estamos colocando assim que seria impossível de haver ressurreição. Mas Jesus disse: olha que coisa linda, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na minha Bíblia, quando Jesus fala isso, está em exclamação. Então, se eu fosse interpretar isso como Jesus está falando, quando eles colocam essa situação, Jesus responde assim, ó: aleluia, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês lembram que na última quarta-feira, o que eu disse? Aonde nós devemos buscar a Deus? Aonde nós devemos conhecer Jesus? Na palavra. Então, o que Jesus está falando assim para eles? Vocês estão falando de coisas, e você deve conhecer pessoas assim, doutores, engenheiro, conhece tudo, todos, julga, condena, prende, sem sabedoria nenhuma. Já viu pessoas fazer isso? E tem gente hoje pregando o reino do céu sem conhecer nada da palavra de Deus. Pessoas não sabem nada, aprendeu a dar um glória ontem e acha que é o doutor da lei e é o dono da verdade. A verdade está nas Escrituras, igreja. O que é revelado nas Escrituras dá glória. O que não é revelado nas Escrituras, irmão, toma cuidado. Toma muito cuidado, porque nós estamos se perdendo nessas questões. E muitas vezes colocam-se situações que só nos afastam da verdade. Então Cristo está falando assim, olha, Cristo está sendo bem claro, ó: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele vem no versículo 30: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Eita Jesus! Aqui é uma grande revelação. É um pouquinho para nós do que vai ter o reino do céu. Se você tinha dúvida hoje que haverá ressurreição, igreja, joga por terra essa dúvida, porque Jesus está revelando aqui que haverá ressurreição, sim. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no céu, aleluia, olha o que ele está falando aqui, ó: na ressurreição as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Eita Senhor Jesus! Então não haverá mais, você viu? Não vai ser mais ser dado em casamento, não haverá mais casamento. As pessoas viverão de uma outra maneira. Ô pastor André, me explica mais sobre isso. Mistério, igreja. Mistério. Mistério qual o nosso Senhor Jesus revela aqui para nós. Não fica se preocupado com isso aí. Haverá multiplicação, está vendo no céu, não haverá mais
tribulação, nós vamos ser transformados, nossos corpos serão glorificados. Olha que coisa tremenda. Então ele continua no verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão entendendo? Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Você sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Que todos irão ressuscitar. Nós vamos conhecer, olha só, nós vamos conhecer Abraão, nós vamos conhecer Isaac, vamos conhecer Jacó, irmãos. Nós vamos conhecer Davi, nós vamos conhecer, irmãos, diversos personagens que nós vimos aqui na Bíblia. Nós vamos conhecer lá na glória, nós vamos conhecer naquele grande dia da ressurreição. Eles estarão também lá no reino dos céus. Estarão lá como eu e você também estaremos no grande dia. Então ele vem dizer para nós, falou assim: olha, eu não sou Deus de morte, eu sou Deus de vivo. E isso dá início à mensagem aqui nessa manhã. Porque enquanto, irmãos, as pessoas estão querendo nos embaraçar, Jesus está querendo desembaraçar. Só que as pessoas não querem o evangelho, as pessoas querem parar o evangelho, as pessoas querem deturpar o evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja: louvado seja o nome do Senhor. No terceiro dia, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. E ele disse: assim como ele ressuscitou, a igreja do Senhor há também de ressuscitar. Ainda que esteja morto, a palavra de Deus fala que ele viverá. Isso, irmãos, é pela nossa fé. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia da volta do Senhor, que a trombeta vai tocar, aleluia, que o Senhor voltará em grande glória nas nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos na terra ainda aqui, irmãos, nós veremos aquela grande multidão de mortos se levantando, os seus ossos se recompondo, os seus corpos sendo glorificados, e eles indo se encontrar com Jesus lá nas nuvens. Na sequência, haverá o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que estão na terra. Aí vai começar as pessoas a encontrar as roupas no chão. Falam: cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê Ciclano? Foi arrebatado. E aquela grande glória, aquela grande festa, nós se juntando ali com os anjos. E a palavra fala que nós seremos como os anjos. Olha só, os anjos não conseguem subir, não conseguem descer, aleluia, não conseguem chegar próximo ao trono de Deus. Nós estaremos ali em glória, em poder, nossos corpos glorificados. Irmão, será coisa linda. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Eu quero dizer para os irmãos nessa manhã: o nosso Deus, como ele falou aqui, ele é um Deus de vivos e não de mortos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos que temer a morte, nós temos que buscar a vida, e a vida com abundância, que está em Cristo Jesus, conforme está escrito na sua palavra. Por que ele chama a atenção assim dos saduceus e fala assim: vocês não conhecem a palavra, e vocês não conhecem o poder de Deus? Sabe o que ele está dizendo para eles? Fala assim: vocês não guardaram a promessa, o seu coração está perdido. Porque qual promessa que nós temos que guardar no coração até o último momento? Se Deus o livre, isso acontecer, né? Mas pode acontecer de Deus me levar para o leito, eu tenho uma doença grave, terminal, e eu estou nos meus últimos momentos. Aí vocês vão lá me visitar, aí vira para mim e fala assim, presta bem atenção: coitadinho do pastor André,
está no leito, os últimos instantes, o que adiantou? Pregou a palavra, fez campanha, fez consagração, fez tudo, está aí, olha aí, ó, e eu lá, né, com aquela carinha tudo defiadinho, tudo molinho, aí você lá, coitadinho, coitadinho não, coitadinho daquele que não conheceu a Cristo, aleluia, porque dali, irmãos, eu estarei indo para o reino dos céus, porque eu creio, pode acontecer o que for na minha vida, igreja, eu creio no reino dos céus, pode vir pessoa de fora falar o que quiser, mas eu creio no reino dos céus, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, e eu viverei para a eternidade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e por último ele disse, eu sou a vida, aleluia, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viver, não conhece o poder de Deus. Eu gosto daquela palavra, né, que eu preguei outro dia aqui, da árvore cortada. A árvore estava cortada, mas com o cheiro das águas, com o cheiro das águas, ela floresceu. Com o cheiro das águas, a árvore floresceu. Oh glória, nós temos que ser assim, igreja, com o cheiro suave da palavra de Jesus. Nós nos renovamos nessa manhã. Você talvez chegou aqui cansado, desanimado, mas eu quero te dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus está te levantando aqui nessa manhã, nosso Deus está te restaurando, está te inspirando, Ele está te enchendo. Ora, você não conhece o poder de Deus? Deus tem poder, igreja. Deus tem poder para curar, Deus tem poder para libertar, Deus tem poder para sarar, Deus tem poder para te ressuscitar dos mortos. Assim como Ele chamou Lázaro para fora, eu fico imaginando, aleluia, nós despertando e falando, ó Senhor, me chama, aleluia, e nós levantando, falando, eu estou escutando a voz, porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Deus tenta mostrar o seu poder de diversas maneiras, e a sua grandeza para nós, só que nós fechamos os olhos. Eu vi o pastor Rodrigo esses dias ministrando, o historiador, e ele disse assim, viver sem Deus é como um peixe viver fora da água. O Senhor nos dá livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Se o peixe quiser pular fora da água, o peixe não pula? Uma vez eu estava em Piedade e encontramos uns peixinhos lá fora da água, coitado, tudo morrendo, pularam para fora da água, saíram, morreram, não morreram? Puxa, Deus permitiu que eles morressem. Olha só, mas eles quiseram viver fora da água. A essência do peixe é onde? Dentro da água. O peixe não vive fora da água, ele só vive dentro da água. É a mesma coisa nós com Deus. O homem não vive sem Deus, mas se ele quiser viver sem Deus, ele vai pular fora da presença de Deus. Mas quando ele pular fora da presença de Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Jesus disse, aquele que não crê em mim já está morto, porque está fora, está lançado já à morte. Mas aquele que crê em mim terá vida, e vida com abundância.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer te dar vida. O Senhor não veio para te dar morte. Tem gente que fala, mas é um Deus que condena e leva para o inferno. Não, é um Deus que abre portas e quer te levar para o céu. Quem se condena, quem leva para a morte é você mesmo. Se liberta, irmão. Se liberta, irmã. Não seja como os saduceus. Ficam criando requisitos, estão criando situações para se prender, mas Jesus Cristo veio para nos libertar, veio para nos sarar, veio para nos levar para o reino do céu. E Ele está dizendo aqui para nós, olha, eu não sou Deus de mortos, eu não vim salvar pessoas mortas, eu vim salvar, aleluia, e levar para a vida eterna. Mas as pessoas vão escolher, você vai ter que escolher. O que você quer? O que você quer? Não se embaraça não, irmãos, com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, porque aqui passa rápido. Aqui passa muito rápido. Você vê na Bíblia o Senhor fazendo grandes milagres. Você vê Lázaro sendo ressuscitado. Lázaro, irmãos, já estava morto há muitos dias. A Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal. E Jesus chega lá, louvado seja o nome do Senhor, a cidade inteira está em pranto. Todo mundo comentando e falando, se ele tivesse chegado antes, talvez Lázaro estivesse vivo. Se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, Lázaro estivesse vivo. Para com isso, crente. O nosso Deus nunca chega atrasado. O nosso Deus, Ele sempre chega na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. A incredulidade era tão grande, irmã Marta, era tão grande, que a palavra vai dizer que Jesus chorou. Jesus chora diante de que operar de tamanha incredulidade. Sabe por quê? Diante de pessoas que eram para estar ali preparadas e já sabendo que Lázaro não estava morto, que Lázaro estava dormindo. Talvez tenha alguns entes queridos nossos que já dormiram no Senhor, aleluia, e você tem um sentimento no teu coração de perda. Você não perdeu, aleluia, o Senhor somente o guardou. Quem está entendendo, da glória a Deus. Você não perdeu, o Senhor o guardou. Está guardado, aleluia, aguardando. E não esquenta não, aqui é rápido, viu, na terra. Daqui a pouco nós estaremos com eles na eternidade. Numa eternidade. Eternidade. Temos saudade? Temos. Mas temos que ter uma fé racional. Se você crer, irmão, o seu pensamento vai ser diferente. O seu olhar para as pessoas no leito, o seu olhar para as pessoas, porque tem pessoas que agem de um desespero tão grande, como eles não crescem nas escrituras. Eu vou me matar, eu não vou viver sem a pessoa. Não. Você crê na eternidade, igreja? Então está guardado. Então a pessoa está guardada em nome de Jesus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Lázaro então não estava morto, porque se você se desespera com a morte de Lázaro, é porque você não crê na ressurreição. Você não crê na obra que Jesus Cristo estava fazendo. É como Jesus Cristo estivesse falando assim: nossa, eu estou andando tanto tempo com essas pessoas, falando do reino do céu, estou falando da ressurreição, e as pessoas estão desesperadas aqui com a questão do Lázaro. Calma aí, eles não conhecem o poder de Deus. E eu vou mostrar agora para esse povo o que é o poder de Deus. Aí ele vai chegando perto e falou: não, Senhor, Lázaro já cheira mal. Olha a incredulidade. Lázaro já cheira mal. O Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado antes, talvez daria tempo. Mas, Senhor, já cheira mal. Ou seja, já passou do tempo. Aí o Senhor vai, manda remover a pedra. O Senhor vai e manda aquele monte de incrédulos remover a pedra. E através de uma palavra,
Através de uma palavra, Lázaro ressuscita e fala: Lázaro, sai para fora. Ele, interessante, né? No texto, que ele não é ele que remove a pedra. Presta atenção. Isso é um ensinamento para nós, para a grande ressurreição que vai ter na terra. Não é ele que remove a pedra, e não é ele que vai e tira Lázaro. Lembra que ele falou que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Remover a pedra, o que o pastor falou? Lázaro, vem para fora. Eita Jesus! Daqui a pouco Lázaro começa a sair para fora, e todo mundo vê a grande ressurreição. Lázaro foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim, o filho da viúva, uma grande tristeza na cidade, sim ou não? Porque a mulher era viúva e o que estava morto era seu único filho. Toda a cidade estava o quê? Triste. O luto era grande. Viúva passando, a criança, o filho ali, e o Jesus passando. Jesus passa, aleluia, vê aquela tristeza, vê aquela angústia, e para mostrar para nós mais uma vez o grande poder de Deus, o que ele faz? Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Eita Jesus! Gente, ele vai fazer isso aqui várias vezes. Será que nós somos cegos, irmãos? Será que nós não podemos enxergar isso? Imagina os saduceus, que estavam vendo os milagres acontecendo. Será que eles não podiam enxergar o grande poder e maravilha que Deus pode fazer? Fica com essa palavra aqui nessa manhã, igreja. Creia na palavra de Deus e no seu poder. Por mais difícil que esteja a situação, eu vejo na Bíblia, eu fico vendo Jó, diante da enfermidade, a sua esposa falando: blasfema contra esse Deus, logo o homem morre. Mas ele não vê Deus como um amuleto. Ele não vê um Deus que é um Deus só um Deus abençoador. Ele vê um Deus de salvação. Ele vê um Deus de ressurreição. Ele vê um Deus de vida eterna. O que ele estava passando na terra, ele sabia que era temporário, mas ele sabia que tinha um céu, que poderia ele ser salvo ainda, ele podia ser liberto ainda daquelas enfermidades, mas ele sabia que tinha que permanecer fiel a um Deus todo-poderoso. E quando a mulher fala: então blasfema esse Deus e morre, sabe por que ela fala isso? Porque ela não crê na ressurreição. Já pararam para pensar nisso? Porque se a pessoa crê na ressurreição, jamais ela ia falar: blasfema contra esse Deus e morre, porque ele morreria sem salvação. Sabe o que ela disse para ele? Sabe o que ela disse para ele? Ô Jó, acorda, não tem salvação. Você é um pobre, miserável, e vai morrer e acabou. Mas Jó vem e fala: louvado seja o nome do Senhor. Nu vim do ventre da minha mãe, nu retornarei para o reino do céu. Retornarei para a glória de Deus. Retornarei para o meu Senhor Todo-Poderoso. É essa fé que nós temos que ter no nosso coração. Quando você pega aquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue, o qual ela estava morrendo, e no Senhor há virtude de vida. Para você receber de Deus, você tem que ter vontade, você tem que querer, tem que desejar.
Tinha um irmão que falava: pastor André, como está escrito, o reino do céu nós temos que alcançar as forças. Ou seja, o reino do céu, irmão, para alcançar não é para os fracos, porque se fosse para os fracos, presta bem atenção, ele falava assim: olha, aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vitória. Ou seja,